Ele é tímido, tá? Meus irmãos, eu desejo cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Eu acreditava que teria folga nessa noite, mas eu fui intimado pela esposa do bispo, não foi o bispo. Eu estou muito feliz. Estávamos ministrando ontem num culto de Santa Ceia. Hoje, às 10 horas, estávamos ministrando em um congresso. E cheguei muito cansado. E me deu uma vontade de congregar, de ouvir os irmãos. E eu acabei me lembrando do bispo. E mandei uma mensagem: bispo, eu vou aí congregar com o senhor hoje, porque eu amo a atmosfera dessa igreja. Eu vou lhe dizer porque é bom muito mais ouvir do que falar. Tiago capítulo 3, versículo 1. Eu vou mostrar porque é bom ouvir mais e falar menos. Alguém pode colocar aí? Vamos ler devagarinho. Diz assim: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Não entendi, pastor. Eu vou te dizer o que é que Tiago está escrevendo. Tiago está dizendo: bom seria que na igreja não houvesse muitos mestres, porque nós que ensinamos, no dia do juízo, o chicote vai estralar. Aí eu vejo algumas pessoas, eu quero ensinar, digo, irmão, é melhor sentar para ouvir do que ficar em pé para ensinar. Então eu amo ouvir. Venho de uma escola muito escriturística e fico muito grato em ouvir o bispo, a digníssima esposa, os irmãos. Não tenho dificuldade em ouvir os irmãos. E tenho também um pedido de orações. Eu peço que os irmãos orem por mim, porque eu recebi um convite. Eu sei que a igreja vai dar glória. Não é para casar. Ainda. Meus camelos já estão morrendo de sede já. Isso não vai ficar gravado não, né? Já ando com eles já, os bichinhos já estão morrendo já. Mas eu recebi um convite para ir para os Estados Unidos. Eu fui convidado para passar 3 meses nos Estados Unidos. Em Boston, me perdoe se eu falar o nome errado, sou nordestino. Connecticut, eu acho que tem alguma coisa assim, né? Falei certo? Esse tal de Connecticut, eu acho que é para conectar alguma coisa. E se não me falha a memória, em Nova Jersey. Estou falando bem. Mas a parte difícil vem agora. É o tal do visto. E eu conversava com o pastor Napoleão Falcão ontem. E ele disse: meu filho, esse negócio do visto é pela cara, viu? Não tem... tem dias que alguém chega lá e diz: você vai entrar na América. E outro vai dizer: você não vai entrar na América. Então, não tem critérios muitas vezes. Mas eu creio que quando Deus determina... Então orem, porque esse final do ano é um ano só de papeladas, documentações. Mas se Deus nos permitir, estaremos lá no States, né? Nos States, né?
Tenho que melhorar meu inglês, sair do more or less. E eu já instalei o Duolingo já aqui, ó. Todo dia eu estou no Duolingo aí para ver se sai alguma coisa. Sair do hot dog, do milk, né? Mas Deus vai me ajudar. Eu quero também agradecer a Deus por tudo que o Senhor tem feito. Fiquei triste, e eu confesso, porque eu estava olhando ali e vi que o bispo estava com uma garrafinha de água de coco. E eu me lembrei que eu comprei uma tubaína e coloquei no freezer, irmãos. Quando chegar em casa vai estar pedrada. Deu uma tristeza ali, a irmã cantando só quero ter você. Eu lembrava da tubaína petrificada. Meu Deus do céu, mas é assim mesmo. Abra a Bíblia comigo, no Evangelho escrito por Lucas, capítulo de número 9. Lucas, capítulo de número 9, versículo de número 57. Está escrito: e aconteceu que, indo ele pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. 58. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. 59. E disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. 60. Mas Jesus lhe observou: deixa os mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. E você pode confirmar dizendo amém? Toma o seu assento, glorificando a Deus, porque Ele é bom. Queridos e amados irmãos, quando nós abrimos a nossa Bíblia Sagrada, no Evangelho escrito por Lucas, nos versículos que lemos, nós estamos diante de uma das histórias mais impactantes, emocionantes, não simplesmente pelos escritos, mas pela aplicação do contexto. Todavia, eu convido você a voltar no tempo, há mais ou menos 8 a 9 dias atrás. Porque há 8 ou há 9 dias atrás, Jesus vai convocar os seus discípulos, porque ele tinha o intuito, o desejo, a vontade de ir para Jerusalém, porque ali ele iria concluir a sua missão. Mas antes, ele vai convidar os discípulos para ir a um monte. Está escrito no capítulo de número 9, e versículo de número 28. Olha o que diz o versículo 28. E aconteceu que quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago e subiu ao monte a orar. Sabe o que é interessante, igreja? É que Jesus nos ensina uma lição que muitas vezes eu e você não fazemos. Quer ver um exemplo? Quando nós temos uma vitória, bispo, geralmente o que nós fazemos, nós vamos para uma pizzaria, para uma churrascaria, comemorar a vitória. Tomamos um copo de Coca-Cola bem gelado e convidamos os irmãos da igreja, porque queremos congratularmos com os irmãos. Só que Jesus nos ensina o perigo da vitória.
Começou apertando, né? Você sabia que a vitória também carrega perigos? Diferente de nós é Jesus, que quando ele tinha uma empreitada evangelística, quando ele fazia milagres, proezas e maravilhas, sabe o que ele fazia? Se isolar para orar. Porque Jesus sabe que o diabo, ele não gosta de perder. E quando ele cai numa batalha, ele vem com armas maiores contra mim e contra você. Então é por isso que a Bíblia não nos ensina a guardarmos as nossas armas depois de uma vitória. A Bíblia nos orienta, depois de uma vitória, redobrar as atenções, dobrar os joelhos e pedir graça e misericórdia. E Jesus nos ensina isso. Ele pega Pedro, Tiago e João e diz: vamos para o monte. Monte Tabor, conhecido também como Monte da Transfiguração. É interessante porque a palavra Tabor no hebraico aponta para elevação. Era um monte alto. Há quem diga que nesse monte foi aonde Josué venceu os cananeus. Foi neste monte aonde há uma das histórias mais emocionantes que se relacionam a Débora, Baraque. Então esse monte Tabor é um monte estratégico, não é corriqueiro, não é algo simples, é estratégico. Só que nesse monte ele leva Pedro, Tiago e João, e naquele monte, quando ele começa a orar, a Bíblia diz que vão aparecer dois personagens marcantes das páginas do Antigo Testamento: Elias e Moisés. E o que representa Elias e Moisés naquele monte? Representa muita coisa. Porque Elias representa a classe dos profetas. E Moisés representa a lei. E Jesus representa a graça. Você não está entendendo. É uma representação de um culto pentecostal. Pegou a palavra? Vou repetir. É uma representação no monte de um culto pentecostal. Tem profecia, tem palavra e tem graça. Aleluia. O ritmo hoje é carro 1.0, subindo a ladeira, a gás, 5 pessoas, então. Mas depois que pega embalo descendo, não para mais. Então esse monte, estar agora com 3 pessoas ali: Elias, Moisés e o Cristo. E a Bíblia diz que o corpo de Jesus se transfigura em glória. O meu Jesus é o meu herói. E o meu herói se transfigura em glória. E não tem criptonita. Ele é o meu herói. Todavia, a Bíblia nos diz que aquela glória naquele monte foi tão especial que a voz do Mestre brada dos céus e Deus diz assim: este é o meu filho, faça tudo o que ele vos disser. Não entendi, irmão. Agora é forte. No Jordão, a voz de Deus foi para João Batista e aqueles que estavam ali dizendo: esse é o meu filho, a quem eu me alegro.
Mas no monte a voz do Pai foi: este é o meu filho, faça tudo o que ele vos disser. Sabe o que é que eu aprendo, igreja? Eu aprendo que eu alegro o Pai quando eu ouço a voz do Filho. Como eu alegro o meu Pai do céu, obedecendo a voz do Filho. Você vai alegrar Deus nesta noite? Você vai alegrar Deus nesta noite? Então começa a obedecer a voz do Filho. Aquele momento foi tão especial para os discípulos que Pedro vai dizer: Senhor, bom é estar aqui. Senhor, tem uma ideia. Vamos fazer uma hospedagem no monte. Eu monto uma tenda para Elias, eu monto uma tenda para Moisés, eu monto uma tenda para o Senhor vai ficar hospedado aqui no monte e é só glória. Só que agora vem uma bezetacil. Olha o que diz o versículo de número 34. E dizendo ele isso, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e entrando eles na nuvem, temeram. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: vai doer um pouquinho, mas é para curar. Está gravando, né? Para você sair, viu? Quantos discípulos queriam enfatizar Elias e Moisés, aí a nuvem cobriu. Quando os homens querem aparecer mais do que Jesus em cima do monte, a nuvem cobre. Não, você não entendeu. É por isso que tem muita gente aí que surge, aparece, mas do nada desaparece. É porque quer aparecer no monte mais do que Jesus, aí a nuvem cobre. Porque tudo é dele, por ele, para ele que são todas as coisas. Quem brilha aqui, quem aparece aqui, não é o pregador, não é o cantor, mas é ele, é ele, é ele. Já percebeu que tem pessoas que se acham uma estrela? Só que você tem que complementar a frase: você é uma estrela, eu reconheço. Agora coloca aí, cadente. Sabe o que é uma estrela cadente? Mas brilha. Chega, risca o céu. Agora ali embaixo desaparece. O meu pastor um dia mencionava estas palavras: meu filho, você não pode ser uma estrela, você tem que imitar a lua. Não. Pegou aí, né? Você tem que ser como a lua. Eu disse: não entendi, pastor. A lua trabalha toda noite, não fala mal de ninguém. Muitas vezes está sozinha ali, não tem uma estrela do lado. E quando alguém pergunta: que luz bonita, ela diz assim: não é minha, é daquele que está aqui, olha. Não. A luz não é minha, é do sol da justiça. Então recebe. Você está iluminando, você está brilhando, mas essa luz vem dele, vem do sol. Seja como a lua. A lua é a maior diaconisa que existe. A maré sobe e desce, e ela está trabalhando todo dia, num horário que muitos não querem, né? Quer trabalhar de noite? Pegou a dica aí, quer trabalhar de noite? A lua trabalha. Então a nuvem cobre. E Jesus diz: agora vamos descer. Jesus estava colocando os discípulos na escola do discipulado. Eu vou repetir.
E na escola do discipulado você vai ver coisas que outros não vão ver. Vai chegar a níveis que outros não chegarão. E vai aprender a tramotina que outros vão não receber. Quando eles descem, a Bíblia nos diz no versículo de número 37, olha o que a Bíblia diz. E aconteceu no dia seguinte, que descendo eles do monte, lhes saiu ao encontro uma grande multidão, 38. E eis que um homem da multidão clamou dizendo: Mestre, peço-te que olhes para o meu filho, porque é o único que tenho. Eis que um espírito o toma, e de repente clama, e o despedaça até espumar, e só alarga depois de o ter quebrantado. E roguei aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Vai doer de novo. É a escola do discipulado, irmão. O homem vai até Jesus e diz: Senhor, olha, estou com meu menino, não tem doutor Drauzio Varela lá em Ribeiro, não está mal. Tem um capirosco que pega ele, o diabo pega ele. Ele espuma, quem olha pode dizer que é raiva, epilepsia, mas não é, é diabo mesmo. E eu vim aqui falar com os teus discípulos aí, e eles disseram que não conseguiram fazer nada. Versículo de número 41. E Jesus respondendo disse: ai, 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 ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vos sofrerei? Traze-me cá o teu filho. Anote isso. Medo não anula a fé. Mas há uma observação. Sabe o que é que anula a fé? A dúvida. Pedro não afundou porque estava com medo. Ele afundou porque duvidou. Então, com medo ou sem medo, você vai. Não, você pegou aí, medo ou sem medo, você vai. Aleluia. Eu tenho medo de tanta coisa para falar aqui, eu tenho uma lista que não acaba mais. Mas muitas vezes o medo é um dispositivo para você não ultrapassar limites. Quer ver um exemplo? Tem gente aqui que se não tivesse medo, colocaria 250 no carro, já tinha morrido aí na Raposo. Mas quando você bota 200 ou 150, aí vem aquela voz: Jesus te chama. Ele: opa, agora não, Senhor. Aí aquela voz: Jesus te guarda. Mas é o medo. Aí Jesus diz: incredulidade no time. Vocês estão andando comigo e ainda incrédulos. Traz o menino aí. Versículo 42. E quando vinha chegando, o demônio derribou e convulsionou. Porém, Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e entregou a seu pai. Vai doer de novo. Irmão, Jesus não entrevistou o diabo não, viu? Porque tem algumas pessoas aí que quando cai alguém possesso, qual é o seu nome? Você veio fazer o quê? Irmão, já sei o que o diabo vai fazer aqui há mais de 2000 anos, está aqui escrito até hoje. Até hoje está aqui. E ainda querem demonstrar uma espiritualidade, né? Eu quero chefe. Eu não quero chefe não, irmão, eu quero que ele vá embora. Eu quero cabeça, você é muito fraco, sai, vem um cabeça, vem um chefe. Digo: irmão, baixa a bola, manda esse troço embora e dá glória a Deus. Jesus não deixou ele nem falar, mandou embora, curou o menino e entregou a seu pai. Vá, leva o bichinho curado, leva o bichinho liberto, porque aonde Jesus está, o diabo não ganha no grito. Aleluia, aleluia. Já imaginou o diabo ganhar no grito no culto que Jesus está pregando, irmão?
Eles cala e sai dele. Aqui você não prega não, aqui você vai embora. Então Jesus vai colocar os discípulos na escola do discipulado e dizendo: vocês já receberam um puxão de orelha no monte, já recebeu um puxão de orelha aqui embaixo. Só que se você continuar o texto, a Bíblia nos diz, no capítulo de número 9, versículo de número 46, que algo vai acontecer. Vou ler até devagarinho. E suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o... Imagina os discípulos e Jesus ali só ouvindo. E aí, Pedro, eu sou o maior. Pedro, eu sou Pedrão, irmão. Eu sou o maior, sou o líder aqui, ó. Mateus, eu sou o maior. E me perdoe, hoje não é diferente. Quem prega mais? Quem canta mais? Eu já falei isso, já está no meu Instagram, vou falar de novo. A repetição é pedagógica. Eu fui pregar numa cidade. Dessa vez eu vou dar os nomes, porque eu sei que eles vão ver esse vídeo depois. Fui pregar numa cidade chamada Bonança. Fica do lado da minha cidade, lá no interior de Vitória de Santo Antão. Essa cidade chamada Bonança é uma cidade que 90% é crente. É engraçado. 90% da cidade é crente, irmão. Então você chega lá, tem igreja em todo lugar assim. E uma vez eu cheguei lá e dois amigos, o Mimi e o Juninho, vou dando os nomes, viu? Porque às vezes eu não dou nome, agora eu vou dar. O Mimi e o Juninho chegaram para mim e falaram: Romerito, quem prega mais? Presbítero Zaqueu, vou dar até nome, porque eles vão ver esse vídeo depois. E o diácono Leandro. Irmãos, eu conhecia eles. Um era seminarista e o outro era dirigente da escola dominical da sede. É um nível very hard. E eles queriam ouvir a minha opinião. Quem prega mais? Aí eu olhei, eu gosto dessas coisas. Eu conheço um que prega mais do que os dois. Aí eles disseram: quem? Eu digo: oxe, ele bota os dois no bolso assim, ó. Fácil. Aí eles empolgaram. Quem? Eu disse: começa com J. E depois tem um C. Jesus Cristo. Ele é o melhor pregador. Ele é o melhor ensinador. Ele é tudo. Aí eu fiquei empolgado, eu falei: meu amigo, Juninho, meu amigo, o centurião, ele não queria uma mensagem de 1 hora não, ele queria uma só palavra. Pregador é Jesus, que com uma só palavra, ele muda, ele transforma, ele cura. Pega esta palavra, irmão. A mulher samaritana encontrou os samaritanos e ela disse: venham. Os samaritanos, vê o quê? Venham ver o homem que com poucas palavras falou toda a minha vida. Poucas palavras. Tem muita gente aí falando muita coisa, mas não muda nada na tua vida. Aí vem Jesus, com poucas palavras ele muda a tua vida. Aleluia! Esse é o meu herói. Aleluia! Jesus, quando vê essa discussão, ele fica brabo. Versículo 47. Mas Jesus, vendo o pensamento do coração deles, tomou uma criança, pô-la junto a si, 48, e disse-lhes: qualquer que receber esta criança em meu nome, recebe a mim, e qualquer que me recebe a mim, recebe o que me enviou, porque aquele que
entre vós todos for o menor, esse mesmo é grande. Não entendi, vou explicar. Jesus está nos ensinando que os valores do reino são antagônicos. Aqui para sorrir tem que chorar, para subir tem que descer, para aparecer tem que se esconder na cruz de Cristo, e para ser grande começa assim, olha. É só pancada, irmão. Jesus não aliviava não, viu? Desde o monte até agora é só pancada. Aí o versículo 49, olha o que diz. E respondendo João disse: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios, e lhe proibimos porque não te segue conosco. Vai doer de novo. Agora olhe para mim, detalhe, o que foi que aconteceu quando o pai levou o filho endemoniado para os discípulos? Aí vem agora João e diz assim, ó, encontramos um que fazia o que nós não conseguimos fazer. Não, você não está entendendo não, né? Encontramos alguém que conseguia expulsar diabo que a gente não conseguia. Já percebeu que tem gente que quando não consegue fazer o que outras pessoas fazem, querem impedir? E está no time, mas só porque não consegue, quer impedir os outros. Aí eles disseram, Senhor, a gente impediu ele, porque ele não está no Apóstolo Futebol Clube, não está no grupo seleto. Aí vem a pancada, 50, só pancada. E Jesus lhes disse, corte Tramontina, não o proibais, porque quem não é contra nós é por nós. Então recebe esta palavra, Deus vai se utilizar de você, sem título, sem ser reconhecido, sem ser reconhecida, sem medalha, sem seguidores no Instagram, sem inscritos no canal, mesmo anônimo, Deus está dizendo, eu vou se utilizar de você, em benefício e desenvolvimento do reino. Não sou famoso, mas vou ser usado, pronto. Não tenho seguidor no Instagram, mas sigo Jesus, acabou. Houve um dia, irmãos, que Jesus disse aos discípulos, olha, vocês vão encontrar um cara que está com um cântaro no ombro. Culturalmente, homem não carregava cântaro, só para começar a história. Só mulheres carregavam cântaros. Mulher samaritana, filha de Jetro, a Rebeca. Imagina os discípulos dizendo, Senhor, a gente vai encontrar um homem com quê? Com cântaro? É. Agora tem um detalhe, essa igreja vai dar um glória tão forte que eu já conheço. O cara tá com um cântaro cheio. Não. Ele está com um cântaro cheio. Agora, quando você encontrar eles, você vai seguir ele. Quando ele chegar na casa dele, aí vocês dizem, aonde está o aposento de Jesus? Porque ele quer ficar nele. Só que Jesus termina dizendo, o aposento está mobiliado. Não entendi, vou melhorar. Ele já conhecia o cara que carregava o cântaro, já conhecia como estava a casa do dono do cântaro, ele já conhecia o trajeto do homem, ele já sabia como estava o cântaro. Eu quero te dizer nesta noite, ele vai na contramão da lógica humana, mas ele está te dizendo, ande do lado de gente cheia.
não sou famoso, mas Jesus quer ir na minha casa. Ah não, você não entendeu. Eu não sou famoso, meu nome não aparece na Bíblia, mas Jesus quer o meu aposento para fazer uma ceia de Páscoa. Pega esta palavra. Se Jesus gostar de você, Ele quer ir na sua casa. Aleluia. Só puxão de orelha. Só que agora entramos nos versículos que lemos. A Bíblia diz, alguns minutos antes, não vou deixar passar, que Jesus queria hospedar-se na aldeia dos samaritanos. E Jesus diz assim: olha, vocês vão na minha frente, batem lá na porta, diga aos samaritanos que eu quero passar a noite lá. Quando os discípulos batem lá na porta dos samaritanos, alguém abre, aí Pedro fala: olha, a gente vem de uma maratona, a gente vem desde a gente subiu o monte, desceu o monte, já teve expulsão de diabo, demônio, eu estou cansado, e o mestre quer dormir aqui na aldeia de vocês. Aí os samaritanos olham assim e dizem: não pode. Versículo 53. Mas não receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia. De quem ia? Eu já falei isso aqui, mas a repetição é pedagógica, você vai dar glória de novo. Eles olharam para o rosto de Jesus, aspecto, face, semblante, e eles disseram: aqui ele não dorme, porque o rosto dele é de quem vai para Jerusalém. O que é que eu aprendo com isso? Dê glória a Deus. Quando você for num lugar e as pessoas olharem para o seu rosto e disserem assim: não gosto de você. Quando eu olho para o seu rosto, isso me incomoda. Dá glória, irmão. Porque quem não gosta do seu rosto é porque ele sabe para onde você vai. É Jerusalém. Não, você não entendeu. Eu dou glória a Deus quando eu chego no lugar, as pessoas dizem: quando eu olho para a cara desse menino, eu não gosto. Vai ficar em Samaria, eu vou para Jerusalém. Não, você não entendeu. Quando você chegar no lugar e as pessoas não forem com a sua cara, já começa a dar glória, porque ele é habitante de Samaria, e quem vai para Jerusalém comigo aqui? Então dá glória a Deus nesta noite. Jesus não falou que ia para Jerusalém, mas quando olharam para o rosto dele, disseram: isso é rosto de quem vai para Jerusalém. Fica em Samaria, porque eu vou para Jerusalém. E a Jerusalém que eu vou, meu irmão, é a nova Jerusalém. E agora entramos nos versículos que lemos. O versículo 57 diz: e aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhes disse um Senhor: seguir-te-ei para onde quer que fores. Eu já falei isso, irmão. Desde a descida do monte, Jesus só está dando corte no povo. Aí muitas vezes você não gosta da doutrina do pastor, né? Você está sendo muito duro. Vai falar com Jesus aí. Não, vai falar com Jesus. Um pastor uma vez me disse: meu filho, uma irmã chegou até mim e disse: pastor, não aguento. O que foi, minha irmã? Faz um mês que o senhor na doutrina só fala esse assunto. Quando é que o senhor vai mudar? Ele olhou para ela e fez: minha filha, já faz um mês que eu prego a mesma coisa e você não mudou. Quando você mudar, eu mudo. Não, você entendeu? Quando você mudar, eu mudo a mensagem. Aleluia. Quando aquele homem disse: eu vou te seguir, olha a resposta de Jesus. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis,
e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde. Estudiosos dizem que essa resposta estava interligada ao que aconteceu com ele na aldeia dos samaritanos. Sabe o que Jesus estava dizendo? Ô meu irmão, tu não viu o que aconteceu agora não, foi? Eu queria dormir ali na aldeia e nem deixaram. Agora, sabe por que Jesus falou isso? Vai doer de novo. Porque se você ler em Mateus, você vai ver que esse homem era um escriba. E sendo um escriba, ele era um doutor, um mestre da lei. Só que esse desejo desse homem estava relacionado ao materialismo. Sabe o que ele estava dizendo? Senhor, deixa eu te seguir, porque eu sei que vai ter conforto, vai ter hotel, vai ter pousada, vai ter uma casa na praia. Eu sei que eu vou ganhar algo. Aí Jesus falou, ô entusiasmado. Entusiasmado não vem não, tá? Porque se tu pensa que andar comigo é hotel 5 estrelas, não vem não, viu? Porque o evangelho que você está procurando é o evangelho do conforto, mas o meu é o evangelho do confronto. Eu sei que muitas portas se fecham quando eu falo isso em algumas igrejas. Por isso que eu gosto daqui. Glória. Mas se você está procurando um evangelho que não te confronta, você está procurando uma autoajuda. E a Bíblia não é um livro de autoajuda. Se você quiser um livro de autoajuda, vai lá no jornaleiro. Com certeza você vai encontrar 5 maneiras de ficar bonito sendo feio. 18 passos para enriquecer na internet. A Bíblia não é um livro de autoajuda. A Bíblia é um livro de ajuda do alto. Não, você entendeu? Você entendeu? A Bíblia é um livro de ajuda do alto. É por isso que a palavra confronta. O diabo afronta. E a pastora Carla mencionando as palavras aqui de Golias, eu lembrava. A Bíblia diz que Golias afrontava. Então, se você não quiser confronto, vai conversar com o diabo, aí você tem afronta. A palavra do Senhor, ela nos orienta, mas ela nos coloca na frente de um espelho. Aí você começa a ver os teus erros. Tenho que melhorar nisso aqui, tenho que melhorar nisso aqui, tenho que melhorar nisso aqui. Eu estou errando nisso aqui, eu estou errando naquilo ali. Aí você, quando está perante o espelho da palavra, aí você sai tão melhor. Então esse homem queria ir com Jesus para ter. Aí Jesus disse assim, não vem não. Vem não, porque o Filho do Homem, até pouco tempo ali, ó, não queriam nem que eu deixasse encostar a cabeça. E agora essa vai doer pela semana toda. Quando o filho pródigo voltou, qual o intuito dele? Ser funcionário. Eu quero ser funcionário da casa do meu pai. Porque os funcionários da casa do meu pai ganham salário. Só que quando ele chegou, bispo, na casa do pai, o pai falou, aqui você não é funcionário, aqui você é filho. Não. Você entendeu? Aqui você não é funcionário, aqui você é filho. Porque funcionário recebe salário, filho herda o reino. Não, pega esta palavra. Funcionário recebe salário, mas filho herda o reino.
aleluia, aleluia. Eu não quero ser funcionário, eu quero ser filho. E sabe o que me dói, igreja? É porque o pai tinha muitos funcionários e só 2 filhos. Na casa do pai, infelizmente, eu encontro hoje muito mais funcionário do que filhos. Estão na casa do pai não pelo reino, é pelo salário. Só prego, se eu não vou falar, só prego se der o cachezinho de 90 conto. Só canto por 50 mil. Aí eu digo, é funcionário, não é filho. É funcionário, não é filho. Só que ele falou, eu quero ser funcionário. Mas o pai falou, mas vai ser filho. Tem filhos aqui nesta noite? Tem filhos aqui nesta noite? Você está seguindo ele não pelo que ele pode dar, mas sim pelo que ele já deu, que é a presença do pai na casa. La seca la barassuri. Bom é ser filho, porque eu fico perto do pai, nem tenho salário, mas só em estar perto dele eu sei que eu tenho o reino. Glória! Mas esse homem queria ir para ter. Aí Jesus falou, se vier não vai ter nada. Mas olha o que diz o próximo versículo, 59. E disse a outro, segue-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixa-me primeiro, eu vá enterrar meu... Aí, esse é pior, viu? Porque se você ler em outro evangelho, esse aí era discípulo. Esse não era escriba, esse estava no grupo. Era um discípulo que possivelmente estava acompanhando no grupo. E ele disse, Senhor, eu quero te seguir, agora deixa eu enterrar meu pai. Se você estudar no grego, essa pergunta, esse pedido, está relacionado à herança. Sabe o que é que ele está dizendo? Senhor, eu quero te seguir, mas primeiro eu tenho que esperar meu pai e minha mãe morrer, para que eu possa ter a herança e te seguir com alguma coisa. O primeiro queria seguir para ter, o outro queria seguir depois que tivesse. E infelizmente hoje, existem pessoas que dizem, eu até quero seguir, mas deixa eu me aposentar primeiro. Deus está falando. Eu quero te seguir, mas ganhando que eu ganho, Jesus, na primeira prova eu pulo do barco. Senhor, eu quero te seguir, mas deixa primeiro eu melhorar meu salário lá na empresa, porque eu sei que tem até oferta na igreja, fica difícil, né? Difícil chegar junto, né? Aí olha o que Jesus diz no versículo 60. 9,60. Mas Jesus lhe observou. Irmãos, repita comigo, observou. Sabe o que significa esse observar nesse texto? Quando o homem disse, eu quero te seguir, mas quando eu tiver alguma coisa, Jesus fez assim, o que, bichinho? Vem cá, deixa eu olhar direito, tu falou o que, rapaz? Deixa aos mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Irmãos, não entendi, vou te explicar. Jesus, ele chama quem não serve ele de morto.
Quem não o conhece é morto. Ele diz: deixai os mortos enterrarem os mortos. Mas tu que é vivo, a prioridade não é sair com dinheiro, é sair com a palavra. Não, pega. Melhor, deixa de graça. A prioridade não é tu sair com o bolso cheio de dinheiro, é sair com a palavra do reino. Prega a palavra. A prioridade é pregar, mas a sua prioridade é sair com dinheiro. O texto é antigo, mas não deixa de ser atual. Muitos hoje começaram muito bem. Eu vou falar porque a carapuça eu vou vestir. Me lembro quando alguém dizia: Romerito, olha, eu quero ser um pregador para mudar vidas. Hoje o discurso é outro. Eu quero ser pregador para mudar a minha vida. Mas eu creio que essa geração, é profético, eu creio que essa geração de homens e mulheres que estão nesta igreja serão homens e mulheres tão inflamados da graça e do poder de Deus, que se talvez Deus te colocasse de cabeça para baixo, não cairia uma moeda, mas se o Senhor abrisse a tua alma, estaria ouvindo o Espírito Santo falando: eu estou aqui e vou mudar vidas. Eu sei que hoje eu estou batendo, mas foi a palavra que o Senhor colocou na minha alma. E eu não posso voltar para casa em Osasco, lá do outro lado, com essa palavra, porque é longe, eu tenho que voltar na outra semana para entregar. Então o primeiro queria ir para ter. O outro só queria ir depois que tivesse. Agora tem o pior dos três. E pode piorar? Sempre pode. Irmão, se só apertar mais, o parafuso vai torar. Vai mesmo. Eu já estou saindo mancando como Jacó, mas eu garanto que você já agarrou o anjo aqui. Aleluia. Olha o que a Bíblia diz. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Esse daí é pior. Sabe por que esse é o pior? Porque esse está preso à opinião dos familiares. Já viu que tem pessoas que dizem: eu até quero aceitar, mas se eu aceitar Jesus, meu pai não é crente, minha mãe não é crente, só eu vou ser crente. Deixa eu te dizer uma coisa nesta noite, indo para o final desta mensagem. Se você estiver preso às opiniões dos outros, você não chega na cruz. Eu nunca falei o que eu vou falar. Há 3 meses meu pai dormiu no Senhor. Teve um derrame hemorrágico. Passou 1 ano sofrendo, quase em um estado vegetativo. Mas há uns 13 anos para 14 anos, quando eu aceitei o Senhor, meu pai se separou da minha mãe. E esse foi o preço que eu paguei. Foi a separação dos meus pais. E eu contava isso ontem a um pastor, ele começou a chorar. Porque o meu maior patrimônio, depois de Deus, é a minha mãe. A minha mãe chegou para mim e disse: meu filho, entre meu marido e Deus, eu prefiro ver Deus na sua vida.
A minha situação financeira era tão difícil, que eu baixei uma vez o livro História dos Hebreus, do Flávio Joséfos. Eu creio que o bispo deve ter esse livro. E ele tem 630 páginas. Eu li esse livro em PDF na tela de um celular, Sony Ericsson, porque eu queria mais de Deus. E minha mãe via esse meu sacrifício. Um dia eu chego em casa, no meu aniversário, tem um monte de livros, um kit de teologia. Minha mãe comprou aquele kit que vende à distância, bem humilde. E quando eu cheguei, eu disse: mãe, o que foi que a senhora fez? Eu comprei, meu filho. E sabe o que aconteceu? Ela foi parar no Serviço de Proteção de Crédito, no SPC, por conta desses livros. Mas eu glorifico a Deus. E esse vídeo vai parar na senhora, é por isso que eu estou falando isso. Deu resultado. Ah, não. Eu vou repetir. Deu resultado. E da mesma forma, Deus vai investir na sua vida. Deus vai investir no seu ministério. Deus vai te capacitar na palavra. Deus vai te presentear com dons. Você vai ser um machado na mão de um Deus que vai cortar. Deus vai colocar você para trazer palavra de salvação para o sedento. Deus vai te usar no meio das malhadas. Deus vai te usar dando um bicudo no urso, dando um morro no leão, pegando o diabo pelo chifre. Mas a glória de Deus vai reverberar na sua face depois de novo. Deus é o maior patrocinador do mundo, porque Ele não procura habilidade, Ele procura disponibilidade. Recebe esta palavra. Se você estiver disponível, a graça vai te encher. Se você estiver disponível, o conhecimento vai te pegar. Se você estiver disponível, a unção vai bater em você nesta noite. Eu vou liberar, eu estou sentindo graça, eu vou liberar uma palavra profética. Vai ter pessoas aqui que vai começar a pregar diferente. Pega esta palavra. Vai ter pessoas aqui que quando estará ministrando a palavra, Deus vai abrir o leque da revelação e você vai dizer: eu nunca tinha visto isso no texto, mas depois daquele culto, está sentindo graça aí, minha irmã? É o Espírito te moldando, é o Espírito te enchendo, te capacitando hoje. Eu quero ir, mas primeiro eu preciso da opinião dos meus parentes. Aí, para terminar, olha o que Jesus vai dizer. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Bispo, será que eu posso convidar aquele grupo que louva aqui? Você me ajuda a terminar essa mensagem? Você me ajuda? Quem pode louvar comigo? Porque eu só canto quando esse grupo está aqui. Já percebeu, né? Por que Jesus vai usar essa analogia do arado? Repita comigo, por que, pastor? É a última apresentação, tá? Para fechar. Sabe por que Jesus falou essa palavra? Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para essa missão. Então olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: quebre o retrovisor. Não, vou quebre o retrovisor.
Porque o para-brisa é muito maior. O passado pode até ser referência, mas não é destino para ninguém. Mas por que o Senhor usou a analogia do arado? Por que o homem fala da opinião dos familiares e Jesus fala do arado? Porque naquela época, quando o agricultor arava a terra, o arado era puxado por uma junta de bois e ele ficava segurando manualmente o arado e olhando para frente. Só que às vezes o agricultor, com medo de estar fazendo errado, ele dizia. Aí quando olhava para trás, que olhava para frente, aí virava bagunça. Você não está entendendo não, né? Não, você não está entendendo não, né? Jesus está dizendo, ei, não olha para os erros do passado. Não olha para as opiniões do passado, não olha para as críticas do passado. O alvo é olhar para a frente, o alvo é estar para a frente, o alvo é conduzir o arado para a frente. Deus disse ao povo, diga ao povo que marche. Mas Faraó está com seus carros e cavaleiros, não tem problema, porque eu vou resolver o problema lá atrás, mas vocês vão marchar para frente. Pega esta palavra. Não tem opinião que vai te impedir depois de hoje. E se você concorda nesta palavra, você tem coragem de adorar a Deus através de um louvor nesta noite? Você tem coragem de adorar a Deus com um louvor nesta noite? Então fica de pé, discípulo de Jesus. Hoje foi noite de puxão de orelhas, mas é noite que você vai sair um discípulo. Adora comigo, igreja. Você já desceu o monte? Você já viu a glória? Você já viu a glória do monte? Agora Jesus está lhe dizendo, você é discípulo. Você é discípulo. Não queira segui-lo pelo que ele pode dar. Não queira segui-lo depois que você tenha. Não queira seguir depois das opiniões. Ele está te dizendo, olha para frente. Olha para frente. Esse ano foi um ano que muitas pessoas te fizeram olhar para trás. Mas o Jesus que eu sirvo e que tu serves, Ele está te dizendo, olha para frente. Você colocou a mão no arado, você não vai olhar para trás. Eu profetizo um final de ano abençoado. Eu profetizo nesta igreja um ano de trabalho até dezembro. Eu profetizo um ano de vitórias até dezembro. Eu profetizo um ano de conquistas. Me despedi dos meus pais. O pai, ele puxa a orelha do filho que ele ama. É por isso que nesta noite o Senhor te puxou de um lado, te puxou do outro, mas Ele está te dizendo, é para você ser discípulo. É para você ser discípulo. É para você me conhecer mais. É para você se relacionar comigo. Tenho você, Deus, palavras de vida
Voltar para quê? de vida eterna. Voltar para quê? Se eu não Voltar para o tenho mundo? pra onde voltar, Para Babilônia? só tenho Para a adega? você. Para o baile? Pancadão? Palavras Eu quero é de vida Jesus. eterna. Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Uma vez, eu estava no meu quarto, estava orando, e eu disse: Senhor, parece que depois que eu comecei a te servir, eu estou me sentindo sozinho. Quem nunca passou por isso? Parece que as pessoas não me querem mais, me chamam de santarrão, de crentão, de fanático religioso, e eu chorava muito. Eu disse: Senhor, é melhor eu voltar, porque quando eu andava de skate no half pipe, mandando manobras de borra, de tail, de nose, street, era melhor. Aí o Espírito Santo veio e disse: meu filho, a nossa amizade é inoxidável. Eu disse: Senhor, por quê? E Jesus me disse: porque é lubrificada no óleo. Não, você não está entendendo, né? É por isso que a sua amizade com Jesus depois de hoje vai aumentar. Anote o que eu estou lhe dizendo. Vai ter gente aqui que quando sentar lá no Brás, naquela lanchonete, e comer aquele pastel com aquele caldo de cana, Jesus vai dizer: cheguei também, garoto, bota o meu aí. Pega esta palavra. Aonde você for, Jesus vai também. Aonde você entrar, na padaria, no mercado, no açougue, Jesus vai: eu estou aqui também, meu filho. Então adora Ele. Gastarei minha Vai. Expulsa essa depressão, expulsa essa melancolia, coloca na lata do lixo que o diabo falou e pega o que Deus está te dizendo. É hoje. É hoje. Aos teus pés. Você crê, então adora Ele. Larará, lararararará, larará, lararararará, Vou fazer. Aleluia. lararararará. Eu quero parar, irmão, mas eu estou sentindo tanta graça aqui com esse louvor. Eu estou sentindo uma presença que está, a atmosfera, eu não sei se você está vendo, mas eu estou sentindo uma brisa do Espírito Santo. Fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito. Está sentindo o fogo? Que não me dá descanso. Teu coração está ardendo? Eu não tenho descanso. É a presença dele. Aleluia. É a presença dele. Deixa queimar, deixa Vai, queimar. vai, vem. Deixa queimar, Vamos queimar? deixa queimar. Deixa queimar. Não, vamos queimar. Deixa queimar. Está preparado? Está disposta? Está disposta a virar uma brasa acesa, tirada do altar dos céus? Deixa queimar. Deus vai te aquecer nessa noite. Deixa queimar, deixa Não. Deus vai te aquecer. Esse culto vai ser um divisor de águas.
Obrigado, Jesus, por cada corte tramontina nesta noite. Eu tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Descansar pra quê? Eu tenho fogo cerrado em Férias meu peito só no céu. que não me dá descanso. Aposentadoria Eu não tenho só lá. descanso. Sua CLT está assinada pelo rei. Deixa queimar, Deixa queimar. deixa queimar, 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 deixa queimar. Agora é o momento mais importante. Eu fui pregar numa igreja, numa região aqui próxima. A igreja era um salãozinho, bem pequeno. E eu já tinha ido pregar lá umas 3 vezes. Só que na última vez que eu fui pregar, o pastor Felipe fez: irmão, depois o senhor prega, depois. Tem uma irmã que quer dar um testemunho. E veio uma irmãzinha bem escurinha, porque hoje a gente não pode falar racismo, bem escurinha. O estereótipo dela era de uma pessoa sofrida. Eu estava do lado do púlpito, ela veio, pegou o microfone e falou: irmão, eu queria falar antes que o senhor pregasse. O senhor lembra de mim? Eu falei: não. Ela disse: irmão, há 4 meses atrás, quando o senhor esteve aqui, eu estava passando na frente da igreja. Eu era uma usuária de crack. Por isso que o estereótipo dela era bem sofrido. E naquela noite ela não iria entrar no culto. Mas ela ouviu dando tanto grito que chamou a atenção dela lá fora. Ela disse: irmão, quando eu entrei eu não estava entendendo nada que o senhor estava falando. Porque o senhor falou de Bíblia, de Êxodo, de Gênesis, do diabo, do céu. Não entendi nada, porque eu não sabia de nada. Mas eu fiquei lá atrás. Mas no final do culto, quando o senhor fez o convite, eu lembro que o senhor falou. O senhor falou assim: meus irmãos, eu quero fazer um convite. Mas antes eu quero dizer que tem muita gente que não aceita Jesus, mas costuma dizer: eu quero aceitar Jesus, mas depois que eu resolver o meu problema. Mas o Senhor falou: não é assim. Primeiro você vem com o problema e Ele resolve. E quando o Senhor falou isso, aquilo entrou na minha alma. Eu disse: Senhor, eu tenho tanto problema, mas se eu for, o Senhor resolve. Eu estava determinada a ceifar a minha vida naquela noite às 11h30. Mas aquela palavra que entrou no meu coração me fez aceitar Jesus. E já faz 5 meses que eu estou aqui na igreja, já estou cantando com as irmãs. E eu não poderia deixar de testemunhar, irmão. Então talvez tem gente que não entendeu nada. Talvez a exposição não foi o que você pensava que seria. Mas eu faço o mesmo convite. Aonde está a primeira pessoa que entrou neste culto e nem sabe por quê? Mas eu vou lhe dizer: é porque Deus trabalhou no convite que você recebeu e você nem percebeu. Não, Deus usou uma música, uma canção na rádio, um amigo e falou: vamos no culto, porque eu sei que Deus tem uma palavra para você, e você está com o coração acelerado dizendo: como é que aquele irmão falou tudo que eu estou vivendo? É porque o Deus que está falando com você, está falando comigo aqui, e Ele está te dizendo: é hoje. E eu pergunto: aonde está a primeira pessoa
que queira aceitar o Senhor como único e suficiente em sua vida, é só levantar a sua mão, porque eu quero orar por você. A Bíblia diz que aquele que me confessar perante as pessoas, eu confessarei perante o Pai. E eu pergunto, aonde está a primeira... Aleluia. Eu estou sentindo presença de Deus aqui. Hoje o diabo perdeu mais uma. Não. Hoje Satanás levou um jab, perdeu de novo. Ele vai beijar a lona, corroborando as palavras da pastora. Hoje o diabo vai beijar a lona. Não vai ter nem tempo de contagem, porque nós fazemos parte de um povo que vai morar no céu. Quando eu colocar a minha cabeça no travesseiro, eu vou dizer: Senhor, 1-0 para o Senhor hoje, viu? 1-0. E eu pergunto, aonde está a segunda pessoa? Porque eu vou entregar o microfone. Aonde está a segunda pessoa que estará aqui pensando: mas se eu for até lá, o que é que as pessoas vão falar de mim? Quem fala de você não paga as suas contas. Quem fala de você não compra medicamento na farmácia. Quem fala de você não dobra o joelho do lado de uma cama fria numa madrugada. Deus está lhe dizendo: cadê a segunda pessoa? Que essa semente... Alarachei, abaraçuri, bicandarai, nimiou, mandarari, de bicanda, naturi, vira, pega, renova ele, Jesus, renova ela, Jesus, enche de graça. Hoje é noite que a rede de Jeová está pescando. Eu profetizo, Jesus, que Deus vai usar esses homens, essas mulheres, de uma forma tão gloriosa. Eu quero parar, bispo, mas não consigo. Só Jesus para salvar batendo. Só Jesus para salvar batendo. Porque o mundo bate sem azeite, mas Jesus bate com óleo. Glória! Cadê a terceira? Está escondida no meio da multidão. Ele está te vendo, viu? Ele achou o menino dos 5 pães. Ei, tu tem peixe, tem pão e nem sabe. Ele está te procurando. Levanta a mão. Cadê você, garoto dos 5 pães, 2 peixinhos? Cadê você, minha irmã? Ele está te vendo no meio da multidão. Senhor, obrigado. Senhor, tu sabes como eu cheguei tão cansado desta noite. Mas em vez das pessoas diante do teu altar chorando, me dá forças, revigora as minhas energias e me faz pensar que há um dia melhor para você amanhã. Eu quero profetizar que essa semana será abençoada. Não pega! Essa semana vai ser uma semana de vitórias. Você vai receber ligações do céu, projetos sairão da gaveta, Deus vai financiar. Bispo, eu vou profetizar, o Senhor está falando na minha alma, Deus vai fazer uma obra de financiamento aqui na sua obra, na igreja. Deus vai fazer pessoas pegarem este carnê, Deus vai colocar patrocinadores. Essa aí eu estou vendo essa igreja cheia, irmãos. Eu estou tendo uma visão, guarde-me Deus, essa igreja vai encher. Parece que eu estou vendo cadeiras do outro lado. Deus... A mãe de Moisés cuidava de um projeto que não tinha nome. Projeto que não tinha nome.
E ela dizia: se esse menino for descoberto, meu projeto morre. Mas eu não tenho como patrocinar o menino, não tenho como comprar fraldas, mamadeira. Vai morrer. Vai não. Vai não, porque é de Deus o projeto. É de Deus. Aí sabe o que Deus faz? Bota o menino no cesto, escondido, e bota no Nilo. Mas o Nilo tem tubarões, ou melhor dizendo, tem crocodilos, né? Com a bocanhada do crocodilo mata o projeto. Mata não, porque é de Deus. Agora só gente que é crente vai entender. As mulheres egípcias não tomavam banho em todos os lugares. Elas tomavam banho numa região onde os judeus não poderiam ir, porque os judeus moravam em Gósen, e Gósen fica embaixo. Os egípcios tomavam banho em cima, porque eram princesas, né? Reis. Aí não se misturava com o povão. Aí a mãe do menino pegou o projeto e colocou ali. Mas a tendência é o cesto descer. Ai, meu Deus. A tendência é o cesto descer. Mas quando Deus coloca a mão, ele sobe. Não. Tem gente falando que o projeto vai descer, vai sucumbir, vai acabar. Coloquei a mão, vai subir. Coloquei a mão, vai subir. E o menino foi parar na mão da filha de Faraó. Pronto. Nem crente era. Só que ela gostou do projeto. Aí sabe o que ela fez? Procure alguém que tenha leite para amamentar o menino. E a parte boa vem agora. Até salário pago. Segura, glória a Deus. Segura. O menino na mão da mãe era um risco e um perigo e um gasto. Era um risco e um gasto. O menino na mão da mãe era um risco e um gasto. Mas depois que passou na mão da filha de Faraó e voltou como segurança e salário. Não, você não está entendendo. O que é risco e prejuízo vai voltar com segurança e salário. Deus vai dar salário, Deus vai dar patrocínio, o projeto vai crescer e o nome de Jesus vai ser glorificado. Agora vem comigo, só para deixar o diabo endemoniado, você já sabe. Aquece o teu diafragma, enche o teu pulmão de oxigênio e faz aquele barulho que o diabo não gosta.